Olá, boa tarde. Eu sou o professor Marcelo de História e estou aqui para trabalhar a disciplina de História com o tema As Grandes Navegações, do 7º ano. Vem comigo. Para começar a nossa disciplina, a gente vai tentar entender os nossos objetivos. Quais são eles? Os nossos objetivos é compreender o pioneirismo português nas grandes navegações, depois identificar os produtos de interesse dos portugueses e, na sequência, entender as consequências das grandes navegações. Ok? Então vamos lá. A princípio, a gente vai tentar entender o que é essa imagem. Vamos prestar atenção. Do que essa imagem ela se refere? Dá para a gente imaginar? Dá para a gente entender? Então, vamos ver. Temos ali uma esfera, um mapa mundi, as laterais. Então tá lá, né? Essa esfera, né? Isso aqui se refere à teoria da Terra plana. Mas o que é a teoria da Terra plana? É o modelo da Terra plana, ou seja, é uma concepção arcaica do formato da Terra como se fosse um plano ou um disco. Muitas culturas antigas concordavam sobre a cosmografia plana da Terra. Isso quer dizer que, na realidade, lá bem atrás, os gregos, antes de Cristo e outras culturas, eles acreditavam que a Terra fosse plana. E por ser plana, eles achavam que nas extremidades houvesse um abismo. Logo, se houvesse um abismo no mar, o fim de tudo seria num grande abismo e que, por sua vez, engoliria tudo assim por diante. Então, essa teoria, aqui já diz, é uma teoria arcaica, ou seja, já é uma teoria atrasada, é uma teoria já antiga e que hoje em dia todo mundo já sabe que a Terra não é mais plana, mas sim, a Terra ela já é redonda assim por diante. Tá? Bom, mas para a gente tentar entender então sobre essa questão das grandes navegações, eu trouxe aqui para a gente a questão, né? O que foram as grandes navegações? Então tá lá. As grandes navegações elas foram um processo de exploração do Oceano Atlântico realizado por portugueses no século XV, que levou a uma série de descobrimentos, que resultou na chegada dos europeus, né, ao continente americano, em 1500. Então, esse é o conceito do que é as grandes navegações, né, do que foi. Né? Agora, o porquê que os portugueses, né, eles são considerados os pioneiros nas grandes navegações? Pioneiro significa o primeiro. Então, tá lá, Portugal, ela é pioneira nas grandes navegações, porque no início tinha um poder centralizado. Tá lá, a centralização do poder permitiu que Portugal fosse o primeiro reino europeu a possuir uma monarquia centralizada e que, por sua vez, incentivou tanto a corrida da expansão marítima e que, por sua vez, isso só foi possível devido a uma estabilidade política e econômica. Outro fator foi que os portugueses eles já tinham um vasto conhecimento na área da navegação, ou seja, já pescavam o atum, pescavam o bacalhau, pescavam a baleia, pescavam a sardinha, por exemplo. E o outro fator é que eles tinham um alto conhecimento na questão tecnológica, ou seja, os portugueses eles já usavam a bússola, já conheciam o astrolábio, já tinham a noção de latitude e longitude, e isso permitiu que todos eles pudessem sair nas grandes navegações. E a gente tem que lembrar que a geografia de Portugal ela está voltada para o mar. Logo, isso permitiu que os portugueses fossem para o oceano e assim por diante. Algo que a gente tem que lembrar é que os portugueses naquela época, não que eles não soubessem navegar, sabiam navegar. Por sua vez, eles não sabiam, eles tinham medo do desconhecido ao navegar mar adentro. Ou seja, eles navegavam geralmente na costa do litoral português. Ou seja,
Com isso, eles não corriam o risco de, por sua vez, se perder, afundar, naufragar. Agora, por que Portugal precisava se lançar ao mar? Né? Por que Portugal precisava uma rota comercial? Então está aqui. A gente tem que entender o seguinte, que no século XIV, os árabes e italianos, eles controlavam o mar Mediterrâneo e a rota do caminho das Índias. Por isso, os portugueses, eles necessitavam de descobrir um novo caminho que pudesse, por sua vez, levar eles até o chamado Caminho das Índias. Algo que nessa época foi complicado, porque se os portugueses pisassem solo árabe, poderia gerar um conflito. E por outro lado, passar pelo mar Mediterrâneo era complicado porque tinha que pagar tributos ao governo italiano. Outro fator que faz com que os portugueses tivessem um certo receio de lançar-se ao mar era os mitos e lendas, para não falar medo, né? Ou seja, os portugueses eles tinham um certo respeito com o mar. Eles sabiam que navegavam na costa do litoral português, pescavam e retiravam todo o seu comércio dali, mas não iam mar adentro. Por quê? Porque eles acreditavam os europeus acreditavam no século XIV que houvesse, né? Eles acreditavam nos mitos e lendas. Então tá lá. Sobre o mar, eles acreditavam sobre o mar tenebroso, ou seja, e eles tinham um restrito conhecimento sobre o conhecimento de outros lugares do mundo. O que eles acreditavam então? Eles acreditavam em monstros marinhos, eles acreditavam no Cabo das Tormentas, né? Eles acreditavam num abismo oceânico, a Terra plana, que a gente já acabou, que a gente abriu a explicação para vocês, né? O Cabo das Tormentas, por exemplo, era que eles achavam que lá no sul da África do Sul, no encontro entre o Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico, eles acreditavam que esses dois oceanos, ao se encontrar, você tinha ali um mar revoltoso, que era um mar tenebroso na realidade. Muitas ondas e muitos navios, e a onda jogando o navio de lá para cá, poderia afundá-los e assim por diante. Agora, uma coisa a gente tem que questionar, a gente tem que ficar se perguntando. Os portugueses tinham esses medos, dos mitos, né, e das lendas, né? Eles tinham respeito pelo mar. Agora, se haviam perigos no mar, por que então os europeus se lançaram às grandes navegações? Ou seja, o que fazia com que o alto risco, o que compensava eles correr todo aquele risco? Então vamos lá, está aqui, ó, o comércio de especiarias. Então, o comércio de especiarias é o que permitia os portugueses ousar lançar-se ao mar. Por que disso? Então está lá. Primeiramente tem que entender que o comércio, o que eram as especiarias? Especiarias era nada mais nada menos que temperos, ou seja, cravo, canela, pimenta da Índia, né, noz moscada. Agora, qual é a função das especiarias? As especiarias elas tinham três funções. Uma era para realçar o alimento, portanto para dar o sabor, o gosto do alimento. O outro era para a função farmacêutica, ou seja, ela tinha uma função de remédio. E por último, as especiarias elas eram utilizadas para conservar o alimento. Ou seja, naquela época não tinha geladeira, conservar o alimento com as especiarias. Então, com tudo isso, os portugueses, eles sabendo que tinham que avançar, eles acabaram rompendo com as suas barreiras. E fizeram algumas expedições marítimas. Por exemplo, em 1488, Bartolomeu Dias, ele contorna o Cabo da Boa Esperança, né? O Cabo das Tormentas, né? Que depois virou o Cabo da Boa Esperança, né? E que por sua vez permitiu também depois, em 1498, Vasco da Gama chegar até Calicut nas Índias, ou o chamado Caminho das Índias, e que consequentemente em 1500 Pedro Álvares Cabral chega na América, que todo mundo já ouviu falar. Pessoal, dessa nossa aula eu proponho para vocês que vocês façam uma atividade mão na massa. Nessa atividade mão na massa,
eu elaborei 4 questões para que vocês possam respondê-las e, por sua vez, para que tenham um mais entendimento sobre o tema proposto. E a gente, retomando a nossa aula, o que a gente viu na aula? Então a gente entendeu o pioneirismo português, ou seja, a estabilidade política de Portugal permitiu que eles pudessem se lançar ao mar, as motivações das grandes navegações, que na realidade era o comércio de especiarias, e por último, eles enfrentaram perigos, ou seja, lendas e mitos, fez com que eles pudessem, mesmo que eles tivessem todos esses medos, mesmo assim eles se lançassem ao mar e assim por diante. Pessoal, então, por hoje é isso. Eu espero que tenham gostado. Um tchau para vocês e até mais.